Você sabia que Luciano Hang já praticava princípios bíblicos de prosperidade muito antes de ser o bilionário que conhecemos hoje? Isso pode parecer surpreendente, mas é exatamente o que vamos revelar aqui. Ao longo da vida, ele aplicou, mesmo sem citar diretamente, códigos que estão registrados nas Escrituras há milhares de anos. E o mais impactante é que esses mesmos princípios estão disponíveis para você. Se você decidir aplicá-los, sua história pode ser transformada, assim como a dele foi. Hoje, vamos mostrar como a Bíblia se conecta com a trajetória real de Luciano Hang e como você pode trazer esses códigos para a sua própria vida. Origem humilde, mas espírito empreendedor. Luciano Hang nasceu em 1962, em Brusque, Santa Catarina. Filho de operários de uma família simples. Desde cedo, enfrentou desafios. Sua infância não foi marcada por facilidades, mas por dificuldades. Inclusive, mais tarde, ele descobriu que tinha dislexia, um transtorno de aprendizado que poderia ter limitado seus sonhos. Mas, ao invés de se ver como vítima, ele transformou isso em combustível para lutar ainda mais. Muito antes de se tornar o dono de uma das maiores redes de varejo do Brasil, a Ravan, Luciano começou pequeno. Seus primeiros passos foram em negócios simples: uma fábrica de toalhas, uma loja de tecidos, uma tinturaria, até mesmo um bar e uma loja de R$ 1,99. Nada disso parecia o caminho de um bilionário. Mas aqui está o segredo. Ele foi fiel no pouco. A Bíblia nos lembra em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, será também fiel no muito. Esse versículo não é apenas uma frase bonita. Ele é um código espiritual. Luciano mostrou que quando você honra o pequeno que tem em mãos, está abrindo espaço para receber algo muito maior. A prosperidade não começa com muito dinheiro no bolso, mas com a mentalidade e a atitude correta diante das pequenas oportunidades. Primeiro código: trabalho duro e dedicação com propósito. Se existe uma frase que resume a filosofia de Luciano Hang, é esta: nada supera o trabalho duro e a dedicação. Ele mesmo declarou isso em entrevistas e redes sociais. E, de fato, sua história comprova. Ele não foi alguém que se apoiou na sorte ou em atalhos duvidosos. Muito pelo contrário, ele construiu passo a passo, com suor, energia e, principalmente, paixão pelo que fazia. O que muitos não percebem é que essa fala de Luciano está em perfeita sintonia com a palavra de Deus. Em Colossenses 3:23 está escrito: tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens. Esse é o verdadeiro código da prosperidade. A Bíblia ensina que não importa se você está varrendo o chão, atendendo clientes ou dirigindo uma multinacional. O princípio é o mesmo. Faça com dedicação, como se estivesse fazendo para Deus. Esse tipo de excelência abre portas que nenhuma força humana conseguiria abrir. Luciano começou vendendo toalhas, mas não vendia apenas produtos. Ele entregava atendimento, energia, simpatia e inovação. Ele não enxergava apenas trabalho no que fazia, mas uma missão. E aqui está o ponto central. Prosperidade nasce quando o trabalho se conecta com propósito. Agora a pergunta é: como você pode aplicar isso na sua vida? Talvez você esteja em um emprego que não é o dos seus sonhos, ou tenha um pequeno negócio que parece insignificante. Talvez até ache que o que faz hoje não tem valor. Mas, se mudar sua mentalidade, tudo pode mudar. Seja fiel no pouco. Entregue seu melhor, mesmo nas tarefas mais simples. Coloque propósito no que faz. Trabalhe como se estivesse construindo algo eterno. Foi exatamente isso que homens como Luciano Hang aplicaram, e que a Bíblia já ensinava milhares de anos antes. O resultado?
prosperidade que cresce, passo a passo, até alcançar proporções gigantescas. Então, nunca se esqueça: fidelidade no pouco, trabalho de coração e dedicação inabalável. Esses não são apenas segredos de bilionários, são princípios eternos revelados por Deus. Segundo código: começar pequeno, sonhar grande. Se existe uma marca registrada na trajetória de Luciano Hang, é a capacidade de começar pequeno, mas pensar grande. Antes de erguer os megacentros da Havan, espalhados pelo Brasil, ele experimentou diversos negócios menores: bar, tinturaria, loja de R$ 1,99, comércio de toalhas. Muitos poderiam olhar para esses inícios e pensar: isso não leva a lugar nenhum. Mas Luciano enxergava cada passo como semente. E aqui está a conexão direta com a Bíblia. Jesus, em várias parábolas, falou sobre o poder da semente. Em Mateus 13, ele disse: o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma em árvore. É exatamente isso. Pequenos começos, mas grandes visões. Luciano não desdenhou do que tinha em mãos. Ele foi plantando, cultivando e multiplicando, até que o pequeno negócio de Brusque se transformou em um império bilionário. E esse mesmo código pode ser aplicado por você. Talvez hoje você só tenha um projeto pequeno, um capital mínimo ou até uma ideia simples. Mas não importa onde começa. O que importa é a visão que carrega dentro de si. O segredo é não desprezar os pequenos começos, mas ver neles o embrião de algo grandioso. Assim como José, que começou como escravo no Egito e terminou governador, Luciano também mostra que a grandeza não vem de um salto imediato, mas de fidelidade no processo e visão de longo prazo. A lição é clara: não espere as condições perfeitas para começar. Comece com o que tem, mas mantenha a visão de onde quer chegar. Terceiro código: dinheiro é consequência, não objetivo. Uma das frases mais marcantes de Luciano Hang é esta: dinheiro é uma consequência do trabalho. Essa afirmação quebra a mentalidade comum de correr atrás do dinheiro como se ele fosse o objetivo final. Para Luciano, o foco nunca foi simplesmente acumular fortuna, mas criar valor, construir algo relevante, gerar empregos e transformar o comércio brasileiro. E mais uma vez, percebemos como esse pensamento se conecta diretamente com a Bíblia. Em Mateus 6,33, Jesus declarou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo não significa abandonar a vida material, mas realinhar prioridades. A promessa é clara: quando colocamos o que é eterno e justo em primeiro lugar, as demais coisas, inclusive prosperidade, vêm como consequência. Luciano entendeu que dinheiro é fruto, não raiz. É resultado do trabalho duro, da dedicação e da visão correta. Quando você faz bem o que precisa ser feito, quando entrega valor de verdade para o mundo, a prosperidade acaba sendo inevitável. E aqui está a grande aplicação para a sua vida. Se você está colocando o dinheiro como o único objetivo, talvez esteja se aprisionando numa corrida sem fim. A verdadeira prosperidade vem quando você foca em propósito, contribuição e excelência. O dinheiro, nesse caso, se torna apenas uma resposta natural, e não a meta final. Pense nisso. Todos os grandes nomes da história, tanto os da Bíblia como os de hoje, prosperaram quando focaram em servir, criar e contribuir. Salomão pediu sabedoria, não riquezas, e Deus lhe acrescentou ambas. Luciano focou em construir, e a fortuna veio como reflexo. Assim, o código é claro: não corra atrás do dinheiro, corra atrás de propósito. O dinheiro sempre segue
aqueles que entregam valor ao mundo. Quarto código: perseverança em meio às crises. Nenhuma história de prosperidade é feita apenas de vitórias. Luciano Hang, assim como qualquer grande empresário, enfrentou crises econômicas, pressões políticas, críticas públicas e os desafios naturais de expandir um negócio gigantesco. Ainda que não existam relatos de falências devastadoras em sua trajetória, é impossível crescer tanto sem enfrentar dificuldades. O próprio processo de transformar a Havan em uma das maiores redes de varejo do Brasil exigiu atravessar tempestades econômicas, mudanças de governo, instabilidades no mercado e até períodos em que o consumo caiu. E foi exatamente nesses momentos que um princípio bíblico brilhou em sua vida. O justo pode cair 7 vezes e se levantar. Provérbios 24:16. A perseverança é o que separa aqueles que ficam pelo caminho daqueles que chegam ao topo. Luciano Hang não parou quando as dificuldades surgiram. Ele não se deixou aprisionar pelas críticas ou pelo medo de errar. Pelo contrário, usou cada adversidade como combustível para inovar, ajustar e seguir adiante. A aplicação é clara para nós. Se você deseja prosperar, não pode se dar ao luxo de desistir nas primeiras dificuldades. O mercado oscila, a vida apresenta problemas, e os desafios surgem até mesmo para os mais preparados. Mas a diferença entre fracasso e sucesso está na capacidade de se levantar 1, 2, 10 vezes. Fé e perseverança são irmãs inseparáveis. Com elas, até a maior das crises pode se transformar em oportunidade. Quinto código: generosidade, marca e visibilidade. Um dos pontos mais marcantes em Luciano Hang é sua capacidade de se conectar com as pessoas. Ele não se esconde atrás do império que construiu. Está sempre presente, seja em entrevistas, vídeos ou nas próprias lojas. Mais do que empresário, ele se tornou uma marca viva. Luciano usa frases motivacionais como "não reclame da vida, você pode tudo". E esse tipo de mensagem reforça uma mentalidade de esperança e coragem. Além disso, é conhecido por ações públicas de generosidade e pela postura de valorizar as pessoas ao seu redor. E aqui encontramos mais um princípio bíblico em ação: a maior felicidade em dar do que em receber. Atos 20:35. Generosidade não é apenas doar dinheiro, é também doar tempo, energia, palavras de incentivo, visibilidade para causas e coragem para inspirar outros. Essa postura cria conexões profundas, fortalece relacionamentos e gera algo que dinheiro algum compra: reputação. No mundo dos negócios, a reputação é um ativo invisível, mas poderosíssimo. E Luciano entendeu isso como poucos. Sua presença marcante e seu marketing pessoal não apenas fortaleceram sua marca, mas também mostraram que prosperidade verdadeira não é acumulada em silêncio. Ela transborda e impacta outras vidas. A aplicação é clara. Se você deseja prosperar, seja generoso, visível e inspirador. Valorize as pessoas e construa não apenas patrimônio, mas também uma marca de respeito e credibilidade. A trajetória de Luciano Hang prova que ele não é apenas um gênio da sorte. Sua história é o reflexo de princípios eternos de prosperidade: trabalho com propósito, visão de longo prazo, foco no valor e não no dinheiro, perseverança diante das crises e generosidade que inspira e conecta. Assim como ele, você também pode aplicar esses códigos à sua vida, porque prosperidade não é privilégio de poucos, é fruto de fé, ação e mentalidade correta. E agora eu te pergunto: qual desses códigos você vai começar a aplicar hoje para mudar sua trajetória? Se esse vídeo falou com você, deixe seu comentário, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sua transformação pode começar agora mesmo.